Olá pessoal, boa tarde. Hoje estou aqui para o primeiro episódio da nossa série Black Mirror e a Filosofia, estudada através dos conceitos de sociedade de controle e produção de subjetividade. E eu estou aqui para apresentar um pouco então esse primeiro ponto de estudo, que no fundo é um estudo sobre a própria Netflix, a própria plataforma que sustenta a série Black Mirror. Mas antes eu gostaria de retomar com vocês alguns pontos sobre o porquê, né, que eu entendo que o Black Mirror dá um bom caldo para ser pensado em termos de filosofia. Então acho que um dos primeiros aspectos legais da gente comentar são os próprios aspectos ligados ao título da série, né? Então esse espelho preto, né, é o próprio espelho preto das nossas tecnologias atuais, né, dos nossos tablets, celulares, computadores. Só que o espelho do Black Mirror está quebrado. E a gente sabe aquele velho provérbio que o espelho quebrado dá azar. Então será que as novas tecnologias estão dando azar? É uma pergunta para a gente pensar ao longo do nosso curso. Outro ponto que eu acho bastante bacana de interpretar a ideia do Black Mirror é a ideia do espelho, que é uma velha metáfora na filosofia para reflexão. Então, pôr as coisas no espelho, refletir sobre elas, mas aqui o espelho é black, é escuro. Então, será que a gente vai refletir sobre o lado escuro dessas novas tecnologias? E tem aqui também uma frase escolhida do próprio Charlie Brooker: se as tecnologias são uma droga, e parece mesmo ser uma, então quais são os efeitos colaterais? Então, quais são os efeitos colaterais desse nosso vício, dessa nossa adicção às novas tecnologias, já que elas estão permeando boa parte das nossas relações cotidianas? Charlie Brooker é um dos desenvolvedores da série, né, dos produtores da série. Então, de alguma forma, a gente entende aqui no nosso curso, e por isso essa frase aqui seguinte, ele com a Annabelle Jones, a outra produtora da série, colocando essa frase do Eugênio Morozov, que vai ter um vídeo só dedicado às ideias do Morozov, dessa obra que está aí, Big Tech, a Ascensão dos Dados e a Morte da Política. Mas aqui ele fala uma coisa interessante. Será que os sensores, os celulares, os aplicativos são os tampões de ouvido da nossa geração? O fato de não percebermos mais como eles eliminam tudo que cheira a política em nossas vidas é, por si só, revelador. Revela uma certa surdez à injustiça, à desigualdade, mas, acima de tudo, uma surdez ao nosso próprio e lamentável estado de coisas. É o preço que pagamos por uma dose de conforto imediato. Esse conforto, a praticidade, né? O smart está tão ligado a um certo utilitarismo que será que ele nos faz ficar surdo aos problemas que ele ocasiona, ou que a sociedade dos dados ocasiona? Essa é uma provocação para a gente olhar os episódios do Black Mirror nesse curso. Então é um pouco nessa viagem que eu vou convidar vocês a entrar. Eu queria também de alguma maneira especificar aí o que é a sociedade de controle para o Deleuze, para esse vídeo introdutório. Tem um vídeo aí de apresentação, mas eu quero retomar um pouco esse tema, já que em 1990, o Gilles Deleuze, que é um filósofo do século XX, já que ele nasceu em 25 e morreu em 95, diz que não há necessidade de uma ficção científica para conceber um mecanismo de controle que forneça a cada instante a posição de um elemento em meio aberto, animal numa reserva, homem numa empresa, coleira eletrônica. Percebam bem que o controle não é mais o controle da ideia de controle de um poder totalitário que tudo observa, centralizado em uma figura que tudo olha, mas sim a ideia de que o poder se espalha num campo aberto e que nós estamos sendo monitorados, controlados. E aí não tinha ainda no texto do Deleuze o modo, o dispositivo de controle. E hoje em dia nós sabemos que são os rastros digitais que a gente vai deixando toda vez que a gente usa o nosso cartão de débito, toda vez que a gente migra de uma torre de celular para outra torre de celular, quando a gente está andando com o nosso celular no bolso. Os próprios aplicativos, né, muitos aplicativos exigem, né, o serviço de geolocalização. Então nós podemos ser facilmente acessados em qualquer ponto, no meio aberto.
E o interessante é que nós passamos a ter uma senha ou algum tipo de cartão, algum dispositivo que controla a nossa entrada e saída desse campo aberto. Então, o que ele chama aí de que não precisa de ficção científica, a gente não precisa mesmo do Black Mirror para saber que muitas coisas que estão no Black Mirror de fato acontecem. Então essa sensação é bastante interessante nessa série que, né, é sempre lida como uma série de ficção científica com esse pingo de que a realidade está muito próxima. Mas é porque já em 90 o Deleuze dizia que a gente não precisava de ficção científica para imaginar uma sociedade controlada por dados. Eu acho que esse é um ponto bastante importante para a gente levar em consideração e a gente vai tratar disso na próxima aula. Hoje a gente vai falar da plataforma Netflix como uma das plataformas que captura os nossos dados, né? E a produção de subjetividade, e aí é dessa figura aí, o Félix Guattari, que também é uma figura do século XX, né? Apesar de ser mais novo e ter falecido antes que o Gilles Deleuze, diz que a subjetividade é produzida por instâncias individuais, coletivas e institucionais. Ou seja, não somos só nós responsáveis pela criação e invenção do nosso eu, e sim também o coletivo e as instituições. E isso faz com que a nossa subjetividade não seja centrada num único eu, e sim ela seja plural e polifônica. Significa que existem muitos eus. Nós somos uma multiplicidade polifônica e plural, de acordo com a ideia do Guattari. O problema é que esse modo de produção de subjetividade é capturado por determinadas instituições, uma delas a ordem capitalista, como ele coloca aí, que acaba nos dando modos de existir e modos de vida. Então, a produção de subjetividade é um dos mecanismos dessa sociedade industrial e dessa sociedade de controle que nos vende e nos dá, portanto, modos de vida. Então, acho que esse é um outro conceito muito fundamental para a gente entender um pouco alguns aspectos da sociedade de controle e da série Black Mirror. Mesmo a gente vai criar uma crítica, vou criar uma crítica ao fato de que muitos episódios do Black Mirror imaginam a subjetividade humana como um euzinho que pode ser transferido de uma plataforma para outra, né? Seja de um corpo para um cookie, né? Ou ser colocado numa cela, né? Ou ser apagado. Existem vários episódios que tratam dessa subjetividade como um euzinho. Então, de certa maneira, nessa hora a gente vai ter um refluxo com relação à série, porque talvez ela não dê conta desse conceito. Se ela dá conta do conceito de sociedade do controle, talvez ela não nos dê uma subjetividade como queria o Félix Guattari. Então esse também vai ser um tema que a gente vai trabalhar ao longo desse curso. Então a ideia do meu curso é passear pelos episódios, trazendo alguns pensadores, alguns filósofos e sociólogos contemporâneos, porque também a gente vai ler outras pessoas, principalmente a professora de Harvard, a Shoshana Zuboff, e o Eugênio Morozov, né, que vão nos ajudar um pouco a pensar nesses aspectos todos que estão colocados pelos episódios, e pretendo passar por quase todos, ou pelo menos convidar vocês a refletir sobre boa parte deles. Mas hoje, para falar do Netflix, eu vou escolher o Bandersnatch, que é até o momento, salvo engano de minha parte, o último episódio, o episódio mais recente do Black Mirror. E essa cena é uma das tantas em que nós, diante da nossa Smart TV, podemos escolher as opções que o personagem vai seguir. Aqui é uma das mais prosaicas de todas, que é entre qual sucrilhos ele vai escolher para o café da manhã. Tem outras mais determinantes ao longo do episódio, mas eu quis escolher essa para de alguma forma mostrar o quanto as nossas escolhas também estão ligadas a essa sociedade capitalista e, portanto, que nos oferece a publicidade e os objetos, né, da publicidade, do comércio, né. O Bandersnatch aparece, né, nos oferece então essas múltiplas opções e numa das opções o personagem é levado a escolher se ele informa para o personagem, nós somos instados a escolher
que ele está numa série. Aparece o próprio Netflix como uma opção para a gente escolher ali, para quem viu esse episódio. E aí eu acho bastante interessante, porque é aí que me disparou a ideia de pensar que a própria Netflix poderia ser um episódio do Black Mirror, dado o que ela faz, dado o fato de que ela coleta e analisa milhares de dados dos seus usuários para fazer produtos que se encaixam nos perfis coletados. Então, os artigos que eu deixei para vocês lá apontam um pouco para esse tipo de coleta de dados. Mas essa frase é uma frase que é atribuída a um dos próprios CEOs, né, da Netflix, que diz que a Netflix é uma empresa orientada por dados. Muitas das decisões de negócios e produtos são baseados em insights derivados da análise de dados. Esse é o site, a frase em inglês, e o site onde ele pode ser encontrado é um blog da própria Netflix. Então eles próprios admitem que eles fazem todo um processo de análise e eles são orientados pela análise de dados. É aí que entra a Big Data. E os dados são muitos. Eu quis coletar aí para vocês os dados mais recentes que estão nesse endereço que está em PDF aí no vídeo e que para quem estiver nas plataformas do curso também pode acessar, que é um relatório aos acionistas, né? Se vocês colocarem e verem o final do documento, a Shareholder Letter, é a carta para os acionistas da Netflix, com o levantamento de dados sobre faturamento e assinantes. Então, calculando aí para vocês, dividindo aí Estados Unidos e Canadá, Europa, Oriente Médio e parte da Ásia, América Latina e Ásia Pacífico, totalizando em torno de 182 milhões de assinantes e um faturamento de 5,7 bilhões de dólares. 182 milhões de assinantes, então são bastante dados, por isso que é Big Data, porque é uma grande quantidade de dados que são coletados e analisados. E por que esses dados, né? É fácil vocês pesquisarem e saberem, por exemplo, que Stranger Things e House of Cards foram séries que foram escolhidas e que foram produzidas em função da coleta de dados. Então, ela de alguma maneira, ela já foi pensada a partir das preferências dos próprios usuários. E isso é uma fabricação de um sucesso garantido. Ou seja, o quanto a Netflix também nos oferece produtos que já estão previamente decididos a partir da coleta dos dados que nós deixamos ao assistir a própria plataforma. Eu acho que isso dava um episódio de Black Mirror. Não sei se vocês acham isso também. Alguns dados que eles coletam da gente. A hora em que você se conectou para assistir o último capítulo de sua série favorita, ou o primeiro, do ponto exato em que começou até quando perdeu o interesse. Quantos minutos da série você viu? Quantas pausas e quanto cada uma delas durou? O serviço sabe se está enganchado em alguma série, filme ou documentário, ou se a produção não chegou a atrair a sua atenção. Eles conhecem os perfis de seus clientes e reconhecem os dispositivos que usa para se conectar à internet. Modelo e marca de televisão, smartphone ou tablet, que usa a cada ocasião, o navegador da internet e o endereço IP do seu terminal, de cada IP de cada um desses produtos. Isso além da própria acesso que eles têm ao nosso e-mail e conta bancária que a gente paga enquanto assinante. Então é esse punhado de dados que eles trabalham, que eles fazem análise dos 182 milhões de assinantes para criar os mecanismos de preferência para cada usuário. Então cada usuário que abre o seu Netflix recebe um tipo de página diferente, nenhuma página é igual. O Netflix é diferente para cada um desses 182 milhões de usuários. E também para produzir as séries. E assim ter menos risco, vamos dizer assim, de insucesso de uma série. Ele sabe as palavras que você escreve no buscador do serviço para acessar as séries e os filmes oferecidos quando aciona a busca. Ele conhece e grava o seu histórico de buscas, os produtos que mais gosta, as notas que dá a cada produção e, claro, como paga pelo seu serviço. Registra o número de horas de conteúdo audiovisual que viu desde a abertura da conta, quantos programas e séries consumiu e quanto pagou.
Há estatísticas que mostram o momento exato em que os usuários se engancham a alguma série, o chamado episódio gancho. Esse é interessante, eles têm uma estatística para mostrar numa série qual é o episódio que mais fidelizou um espectador. Tudo isso forma essa plataforma, né? Então todos esses dados são alimentados por diferentes algoritmos, né? Expressões matemáticas que orientam a solução de problemas, e cada algoritmo é otimizado para propósitos distintos. Quem afirmou isso é o Xavier Amatryyan, em 2013, quando ele era diretor da empresa. Segundo o mesmo, os algoritmos dividem os usuários pelos gostos individuais e usam esse comportamento para estabelecer quais são as suas preferências. Então aquela preferência, 97% preferência, 85%, não se refere a algum tipo de voto que todos os usuários fizeram àquele programa, mas sim o quanto ele se encaixa ao próprio perfil que você criou ao assistir tais séries, ao desistir de assistir tais séries, ao não assistir algumas. Isso forma um perfil que é usado pelo próprio Netflix para desenvolver os seus produtos. Essas citações todas estão nos artigos que eu deixei para vocês lá na plataforma. As plataformas midiáticas online, e aí está interessante nesse artigo que eu deixei lá para vocês, está na página 44, que é transformar a Netflix numa plataforma, ou seja, ele não é um canal de televisão, né? Ele não é uma emissora de TV, ele é uma plataforma online. Porque isso significa que ele funciona como as plataformas de mídia social, como YouTube, Facebook, Twitter, que também funcionam, que também captam os nossos dados. Isso que é interessante. Se não é toda a população que tem Netflix, YouTube, Facebook e Twitter aumenta esse contingente ainda mais. Isso mostra o quanto a sociedade de dados ela engloba uma porcentagem muito grande de pessoas. Então, o Netflix cria os seus conteúdos originais baseado nos dados digitais dos seus usuários, que são utilizados para a recomendação algorítmica das produções realizadas. Então, o algoritmo ele não serve apenas para indicar preferências, ele também serve para produzir séries de sucesso, como foi o caso dos casos notórios de House of Cards e Stranger Things, que tem toda a sua estética, a sua temática, o seu roteiro pensado em agradar um público ou as maiores audiências da própria Netflix. Essas preferências são feitas de acordo com aquilo que os algoritmos já nos tenham recomendado, de modo que tendemos a preferir algo próximo àquilo que tínhamos escolhido visualizar, comentar, curtir ou classificar antes. Desse modo, as preferências se baseiam em rastros digitais produzidos por nós, usuários do sistema, mas principalmente produzido por outros usuários que utilizaram uma ou mais plataformas midiáticas online semelhantes e nelas deixaram as marcas de suas ações de visualização, inscrição, compartilhamento, entre outras, ou seja, rastros digitais. Ou seja, se você, além de usar o Netflix, você entra e comenta um episódio, ou se você fala do Netflix nas suas redes sociais, ou se você comenta, os episódios, você está gerando mais dados ainda que também são coletados e vão formando esse imenso banco de dados que alimenta tanto o sistema de preferência quanto a produção de determinadas séries ou a extinção de algumas séries. Esse é o artigo que eu deixei para vocês lá, do qual eu estou tirando essas frases, que é o Estranhar os Algoritmos, Stranger Things e o Público da Netflix. E aí tem uma frase que eu acho bastante interessante, que é: o sistema de recomendação são agentes inteligentes que funcionam a partir do cruzamento de dados e das informações geradas por algoritmos. Logo, sua base operacional depende do desempenho da combinação algorítmica. A importância desse sistema está na diversidade de aplicações práticas que eles possuem. E aí vem uma frase que eu acho bastante importante, por isso que eu deixei ela maior. Uma delas é de auxiliar usuários a lidar com a sobrecarga de informações, possibilitando a relevância de conteúdos e recomendações mais assertivas às preferências dos usuários. O que ele está nos dizendo é o seguinte: existe uma infinidade e o nosso poder de escolha é imenso. Para ajudar a gente no que a gente vai poder escolher, esse algoritmo pré-seleciona para a gente aquilo que a gente vai gostar, sem a gente sequer dar conta de que nós estamos fornecendo esses dados. Isso é a própria sociedade de controle de acordo com Deleuze.
Por que a sociedade de controle? Porque o controle vem aí da cibernética de um físico que se chama Robert Wiener. E os sistemas cibernéticos são aqueles que são alimentados por dados e geram soluções a partir desses dados. Então nós, quando entramos no Netflix, escolhemos uma série, não escolhemos outra, maratonamos numa, paramos num determinado episódio, geramos dados que o algoritmo controla e nos devolve produções. E qual que é o problema disso? Além de já nos dar escolher por nós, eles também vão tendendo cada vez mais a homogeneizar os nossos gostos. Ou seja, a cada vez nós estamos cada vez mais escolhendo o mesmo e menos aberto ao novo, ao diferente, a uma série que vai nos levar para outros lugares, a desafiar aquilo que nós estamos acostumados. Então, esse sistema é um sistema do clichê. Sempre nos dá um clichê. E ainda por cima falam que é um serviço que eles estão prestando para a gente devido a essa quantidade imensa de informações que nós estamos disponíveis. Então essa frase para mim é capital ao que o Netflix representa e por que ele é um episódio do Black Mirror. Afinal, o que acontece com o protagonista do Bandersnatch? Aquele momento que ele descobre que ele está fazendo escolhas e tem alguém escolhendo para ele o que ele faz, uma das soluções que acontece é ele pirar, matar o pai, matar pessoas. Ele enlouquece. Então, será que isso te enlouquece saber que você tem os seus gostos manipulados por algoritmos que estão homogeneizando as suas vontades, as suas necessidades de cultura, de séries, de televisão, de cinema em última instância? Será que você está aberto ao novo em termos de narrativa cinematográfica, de narrativa de imagens? O quanto você se desafia? No Netflix tem um episódio, por exemplo, do Godard. Se vocês colocarem na agenda do Godard, vocês vão ver alguns filmes dele. Será que vocês estão se desafiando a ver esses filmes? Um outro dado importante que eu não posso deixar de mencionar aqui é o quanto o Netflix não tem filmes históricos. Filmes da história do cinema, filmes antigos, dos anos 30, 40, 20, 60, 70. Eles começam até alguns dos anos 70, 80. E isso também faz parte de um certo apagamento da história do cinema e, consequentemente, um apagamento de diversidade de estilos de contar a história de audiovisual. Então, o Netflix acaba sendo uma grande máquina de homogeneização do nosso imaginário. E eu acho isso bastante perigoso. Eu acho que isso é uma das coisas que é bem importante a gente ter em mente e refletir sobre. Eu queria dizer também, antes de terminar esse vídeo, que o Netflix se insere num sistema que é o das Big Five, como diz o Eugênio Morozov, que envolve ainda o Facebook, Google, Amazon, Apple, que todas elas funcionam da mesma maneira, ou seja, todas elas coletam os nossos dados, desenvolvem produtos ou vendem produtos, como o caso do Google, direcionado a partir da coleta de dados e dos perfis que eles imaginam que a gente vá gostar, daquilo que eles imaginam que a gente vai apreciar. Cito aí uma pesquisa que diz que no Brasil existem 220 milhões de aparelhos habilitados, de smartphone, de celulares, já que, como não são muitos usuários de Netflix, como é um sistema que é pago, que a gente vive num país extremamente desigual, muitas pessoas não têm acesso ao Netflix, porém aos celulares acredito que é uma porcentagem muito maior da televisão, muito maior de espectadores, de usuários, é muito maior. Então, e esses muitas vezes inclusive associam a própria internet ao WhatsApp, ao Facebook, ao Google e nem veem alternativas, acham que isso é a internet. E todos esses sistemas estão nesse sistema de coleta e manipulação de dados e, consequentemente, de moldar a nossa subjetividade e controlar aquilo que a gente faz. Cito aqui para vocês uma frase, tudo o que fazemos deixa um rastro digital, da Juliette Powell, que está num documentário bastante interessante que eu recomendo que vocês assistam, está aí no YouTube, The Human Face of the Big Data. E lá a gente percebe, então, que o nosso celular, nosso cartão de débito, os nossos relógios, os nossos GPS, computador, pedágio, Smart TV, tudo isso, ou seja, quase tudo que nós estamos fazendo,
Quanto mais, inclusive, desenvolvido a gente tiver num ambiente desenvolvido, né, socialmente desenvolvido, e por isso que na Europa, nos Estados Unidos, é ainda maior do que aqui, que a gente tem uma profunda desigualdade social, mais a gente gera dados. Então essas internets das coisas, né, nos eletrodomésticos, na geladeira, no fogão, o controle de persiana, o controle de quando você chega em casa, o controle do seu aparelho de som que liga uma música quando você chega, entre outros confortos que sociedades mais abastadas possuem, que a gente ainda não tem tanto, geram dados. E a gente está gerando dados que de alguma forma são usados por empresas privadas que passam a ter cada vez mais controle sobre a nossa vida e sobre os nossos modos de vida, né? Então acho que esse é um cenário que eu queria apresentar primeiro de tudo para justificar uma primeira ideia, que é essa ideia de que a própria Netflix, no meu modo de ver, poderia ser um episódio do Black Mirror, devido ao fato de que ela produz episódios, séries, filmes moldados a partir da coleta de dados dos seus próprios usuários, que geralmente, como a gente vai ver nos próximos episódios, passamos ilesos dessa ideia porque a gente aceita os termos de serviço sem ao menos lê-los. Então isso provavelmente está nos termos de serviço que a gente não leu, que a gente só clicou no aceitar e foi embora assistir a série que estava todo mundo comentando. Então acho que o Bandersnatch, quando insere o Netflix como uma das opções a ser escolhida na trajetória, nos dá esse dilema, que a nossa liberdade, a gente não tem liberdade de escolha. A gente pode escolher dentre aquilo que eles nos colocaram disponível para escolher. E essa reflexão vai nos acompanhar então ao longo do curso. Então esse é o primeiro vídeo. É um vídeo, né? Eu estou pensando em fazer vídeos de meia hora para não ficar coisas muito longas. E convido vocês a seguirem a gente tanto pelo meu site pessoal do UFABC, como aqueles que estão cadastrados na UFABC e usam o sistema Siga, onde tem lá os textos, os fóruns, e estou aberto aí para conversas, dúvidas por e-mail com vocês. Beleza, pessoal? Então um abraço, até o próximo vídeo.